Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada através dessa equação aqui, né? A mais B na presença de catalisador, formando P. E após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela, né? E nessa tabela nós temos os números de cada experimento e a questão da temperatura, a massa do catalisador, a concentração inicial de A e B e o tempo, né, que foi necessário até que a transformação se completasse, né? E aí, a parada toda é: que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo exposto? Bom, então antes da gente prosseguir, só recapitulando, a parada toda é: a gente quer analisar o efeito da temperatura, né, sobre uma velocidade de uma transformação química. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui é, pô, se você vai fazer uma análise da questão da temperatura, né, eu quero somente a questão do efeito da temperatura. Então, ao analisar a letra A, eu vejo que a FUVEST diz que para eu analisar, né, a questão da temperatura na velocidade da reação química, eu vou manter às vezes a amostra a mesma temperatura de todos os experimentos. Pô, não faz sentido, porque se todo mundo tiver na mesma temperatura, eu não vou analisar a temperatura, mas sim outros parâmetros. Então, a letra A não faz sentido. Na letra B, é mencionado assim, olha, que é para manter iguais os tempos necessários para completar as transformações, o que também não faz sentido, porque eu estou querendo analisar o efeito da temperatura na velocidade da reação. Então, como é que eu vou manter igual os tempos necessários? Isso aqui também não faz sentido. Então, eu elimino a letra B. Na letra C, ele diz assim, olha, usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. E aí, isso daqui acende um alerta que é assim, olha, em cada experimento eu tenho diferentes massas de catalisador, tá vendo? Os outros parâmetros, como por exemplo, a concentração inicial, tanto do reagente A quanto B, ela tá sendo igual para todo mundo, tá vendo? Não mudou. Mas as massas do catalisador sim. Então, esse dado aqui obtido aqui nessa tabelinha aqui, né? Isso aí faz sentido, porque o adequado seria você manter todo mundo igual, né? Toda a massa de catalisador igual para todo mundo, para você analisar somente a temperatura. Então, a letra C seria a alternativa correta. Agora, olha a letra D, ó, ele fala de aumentar a concentração do reagente A e B. Cara, quando você está aumentando a concentração dos reagentes, você está analisando um outro parâmetro, né? No caso, a concentração e não a temperatura. Então, não pode ser a letra D. E por que não pode ser a letra E? Pelo mesmo motivo, ele está falando de reduzir a concentração, também não faz sentido, porque você quer analisar a temperatura. Então, nessa questão aqui, você iria analisar as alternativas e quando você olhasse aqui a alternativa falando do catalisador, você ia ver, pô, para cada experimento eu mudei a temperatura, beleza, é o que eu quero. Só que quando eu mudo o catalisador, eu não estou analisando somente a temperatura, mas eu estou analisando temperatura e catalisador, e não é o objetivo da questão, que é analisar o efeito da temperatura sobre a velocidade da transformação química, beleza? Então é isso, galera, para essa questão de número 65, a letra C vai ser a correta.